Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Aqui é o Nada Trivial. Sextou e a gente vai ter aquela conversinha de pé de orelha no nosso quadro Strong Brain. Como é que a gente fortalece o nosso cérebro usando neurociência e aplicando na vida, no nosso cotidiano. E hoje, 23 de agosto, é um dia muito importante. É um dia global de combate à injustiça. É engraçado, né, a gente ter que criar um dia para combater a injustiça, sendo que nós deveríamos, justamente por sermos racionais, construirmos uma ideia bastante razoável sobre relações de causa e consequência e nos organizarmos socialmente, nós deveríamos ser justos, não é? Por natureza. Mas me parece que é justamente o contrário, parece que é a estrutura social e o modelo econômico, o modelo de produção, a forma como a gente se relaciona, a própria estrutura de validação das pessoas num contexto de winners, né, e losers, coloca a gente nesse lugar de estar o tempo inteiro validando uns e não validando outros. E aí está toda a fonte da injustiça. Uma das coisas mais reveladoras que eu descobri sobre mim mesma nessa minha longa jornada, foi o meu perfil de personalidade analisado por uma ferramenta muito interessante chamada eneagrama. O eneagrama ele é tão importante para mim, assim, na minha trajetória de vida, que eu inclusive tenho aqui, né, no Instituto Conectomos, na empresa de cursos, uma formação específica para eneagrama, porque de tanto que eu acredito nesse perfil. E para quem conhece, né, eu vou falar qual é o meu perfil e nesse momento as pessoas que conhecem o eneagrama vão praticamente invadir minha alma, né, de tão um retrato tão transparente que essa perfilação pode conceder a quem conhece, esse assessment, né, de personalidade. Mas meu perfil lá no eneagrama é um tipo 8. E a base de toda a raiva que o meu tipo desenvolve tem a ver com injustiça. Uma das coisas que mais me afeta é a injustiça. Toda vez que eu vejo alguém que não pode, inclusive, se defender, uma criança, um idoso, né, uma pessoa em vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade muitas vezes é uma vulnerabilidade política, né, social, a pessoa se sentir numa posição em que ela não pode se defender, não pode se posicionar, ou porque uma mulher que se sente fisicamente mais fraca, todas essas condições que as pessoas muitas vezes são vítimas e por isso acabam sendo fontes, né, de muitas injustiças, isso é uma das coisas que mais mexe comigo. Eh, é raro eu viver, assim, uma raiva, né, significante que me deixa, assim, totalmente fora de controle e tal, mas isso aconteceu poucas vezes e as vezes que aconteceu foram quando eu me defrontei com injustiças, né. E eu já contei aqui para vocês que me acompanham lá da Trivial, quem está aqui desde o começo já assistiu um vídeo em que eu conto da minha jornada no início da minha carreira e como eu me senti injustiçada dentro da minha condição ali de mulher e lésbica também, né, porque isso obviamente sempre interferiu muito dentro da academia, né. Fui vítima mesmo de preconceito e tudo mais, mas no contexto que eu estou pensando isso agora, essa foi uma das injustiças, vai, brandas, porque, óbvio, aconteceram comigo, e por serem comigo, me doeram muito. Mas olhando para o mundo e para a série de injustiças que são cometidas, eu tenho certeza que isso aqui é, né, um manifesto muito mais pessoal do que realmente a pior injustiça que poderia existir, né. Agora há pouco eu estava fazendo uma enquete com o pessoal aqui que trabalha comigo, perguntei para eles: "Bom, qual é a maior injustiça que você acha que existe no mundo?", né. E aí uma das pessoas falou para mim assim: "A fome". E, cara, isso me calou de um jeito, eu realmente fiquei mexida com essa visão, porque a fome como injustiça, ela fala a respeito de alguma coisa que é intrínseco da nossa natureza. Todo ser vivo, para se sentir adaptado no seu ambiente, precisa obter desse ambiente sua fonte de nutrição. Imagina a gente construir uma sociedade, a gente se organizar socialmente, a gente dizer para cada uma das pessoas, vamos nos organizar em centros urbanos e você não vai mais precisar, sei lá, buscar o seu alimento plantando. A gente simplesmente, gera um aculturamento da relação do homem com a natureza e depois submete essas pessoas à fome, a não alcançarem a sua nutrição. E o que leva as pessoas a essa condição de fome, né? Aí vem as outras injustiças absurdas, que têm a ver com as desigualdades de gênero ou de raça, ou
injustiças que podem ser de natureza criminal, penal, né. Quantas pessoas a gente não vê, vira e mexe, aparecerem na mídia, que foram mantidas em cativeiro, foram mantidas em cativeiro não, em prisões mesmo, aprisionadas, né, sem terem sido julgadas definitivamente, com sentenças equivocadas, pessoas que foram largadas lá. E largadas por quê? Não é qualquer pessoa que é largada num cárcere, não é qualquer pessoa que sofre injustiça. Essa injustiça ela tem endereço, ela tem nome, ela tem classe social, sabe. Não é para qualquer um, né. Muito provavelmente, em nenhum momento da minha vida, sendo eu nascida como nasci, vivido do jeito que eu vivi, eu correria o risco de ser presa de forma injusta. Então isso também não é para qualquer um, né, uma injustiça que tem direcionamento e que tem a ver com outras desigualdades. Então, o que seria para nós aqui, pensando a partir da perspectiva do desenvolvimento humano e dessas relações de fortalecimento, a gente combater a injustiça? Para começar, a gente tem que aumentar o nosso grau de altruísmo, né, porque se a gente vai vivendo e recrudescendo essa relação narcisista que a sociedade atual, de alguma forma, favorece, por causa dessa, né, da produtização do indivíduo, né, todos nós agora somos produtos nas redes sociais, que merecem likes ou não, que vão dar suas opiniões, que vão se posicionar. Isso gera um nível de valorização de cada um dos indivíduos diante do coletivo, né. E quando a gente faz isso, a gente se afasta dessa possibilidade de buscar uma justiça que seja razoável para todos. A gente fica brigando pela justiça para nós, para cada um de nós, de forma muito individual, no máximo para a nossa família. E aí me remontam umas cenas assim que me deixam sempre muito mexida, né? Um pai ou uma mãe que vai brigar numa porta de escola porque as crianças brigaram. E aí essa mãe e esse pai acham por bem defender seu filho frente a uma outra criança. Olha que relação estranha. Como sociedade, como é que a gente deveria lidar com esse problema? Será que realmente um pai e uma mãe devem levantar suas armas para defender seus filhos quando eles entram em algum tipo de confusão na escola? Será que os pais deveriam brigar? Será que é isso que a gente tem como expectativa de educar para a justiça? Ou a gente deveria ensiná-los a chegar em acordos, em encontrar os seus pontos de contato. E não dá para a gente tomar partido de uma criança em relação a outra, gente. Não existe esse ponto de culpabilização. E eu vejo isso acontecer tanto, porque as famílias foram ficando cada vez menores, né? E essas famílias pequenas, fica parecendo que cada pequeno núcleo familiar é uma sociedade em si, com uma cultura própria, e que o outro indivíduo tem pouco a ver com aquilo. Se a gente não consegue entender um indivíduo que nasceu na mesma cidade, do mesmo jeito, que fala a mesma língua, que tem uma cultura muito próxima da nossa, como um ser próximo de nós, como é que a gente vai expandir essa visão de justiça para um coletivo maior? Como é que a gente vai poder imaginar que pessoas que são distintas de nós, seja em opinião, ou seja em visão de mundo, merecem ser tratadas com a mesma justiça que nós? Como, né? A gente viveu isso nas Olimpíadas, vivemos isso quando aconteceu o atentado contra o Trump. Eh, a gente desejar o mal de alguém como uma solução, as pessoas chegaram a torcer para que uma atleta caísse, errasse, para que uma outra caísse do skate, para que uma brasileira pudesse subir ao pódio. Vocês pararam para pensar o que isso realmente significa no campo da justiça, no campo da visão de coletivo, no campo da percepção da gente como um grupo único, uma espécie única? Então veja, aonde a fome entra nessa história? A fome, para mim, ela revela, assim, o mais abissal processo de abandono de um grupo. Quando você permite que grupos humanos vivam na fome, como aconteceu no Nordeste brasileiro nos anos 80 e 90, que você tinha crianças, adultos com baixa estatura, porque não tinham acesso ao alimento. Isso que é fome mesmo. E essa fome, que é essa fome cruel, essa fome que faz com que o indivíduo morra de fome, que a gente vê em países da África, que já vimos também aqui no Brasil. Hoje, por sorte, a gente, né, vira e mexe, a gente se meleca todo nessa história do mapa da fome, mas agora a gente está de novo, quem sabe, melhorando um pouco essa situação. Mas toda vez que a gente permite que injustiças e realmente a fome, o Rui, meu querido Rui, que é
o o videomaker que está aqui por trás de tudo isso, aproveito para agradecer a Coplanning Filmes por me ajudar tanto a produzir esses vídeos por aqui. O Rui que me deu essa dica hoje. Carla, a fome é uma grande injustiça. E a fome por quê? Porque ela, na verdade, ela congrega todas as outras formas de injustiça, porque para chegar neste lugar onde o ser humano vai passar fome, isso é muito grave. E aí também me lembram o que a gente já fez, né, com as pessoas que tinham problemas mentais no passado. Eu vi essa cena, ninguém me contou. Pessoas que estavam em condição de, né, de asilamento ali no hospício, né, numa internação psiquiátrica, comendo do chão, comendo um alimento que já não tinha mais aquela nem aquela característica que poderia ser servida a um ser humano. Então, quantas vezes a gente, por desconhecimento, por ignorância, por excesso, né, de divisão, né, por considerar as pessoas tão distintas e culpabilizar as pessoas pelas suas condições, ficar vendendo essa ideia da meritocracia até o último capítulo dela, a gente não comete injustiças, né. Nesse exato momento, nós estamos enfrentando uma condição na cidade de São Paulo com o padre Júlio Lancelotti, que é um homem que a vida toda amparou pessoas de rua e oferecendo comida, foi só isso que ele fez. Oferecer comida a pessoas de rua. Óbvio, quando você tem isso acontece em situações bem mais simples que essa. Quer que eu conte uma para vocês? A minha sogra, minha querida sogra, oferece alimento para pessoas de rua na porta da casa dela. E, olha só, vira e mexe, tem gente tocando a campainha, e você pode se sentir incomodado por isso. Mas por que que as pessoas tocam a campainha dela? Ou por que que as pessoas batem na porta do padre Júlio Lancelotti, a ponto dos moradores dos arredores se incomodarem com aquilo? Porque não são todas as pessoas que se compadecem dessa injustiça. Passar fome no século XXI, com tanto alimento sendo jogado fora, é realmente uma injustiça provocada pela percepção de que nós não somos todos iguais. Será que a gente é capaz de mudar isso num mundo que está cada vez mais separado, cada vez mais, né, com mais pessoas mantendo posições distintas e firmes, achando que vão resolver o mundo, provocando mais injustiça? Então, aqui no Dia Global de Combate à Injustiça, eu quero te chamar para essa reflexão. O que que você tem feito para diminuir as desigualdades no seu entorno? Quais são os atos que favorecem até mesmo o seu desenvolvimento, o desenvolvimento dos outros, fortalecendo essa sua perspectiva de que é através da congregação dos seres humanos que a gente vai conseguir realmente superar as dificuldades e as iniquidades que nós mesmos construímos nesse planeta com tantas inserções ruins que nós fizemos, né. Então é hora cada vez mais da gente compreender o papel de cada um na luta dessas injustiças. Eu que me considero vítima de injustiças, sei exatamente a dor disso e sei que a minha dor é muito pequena perto de quem realmente está se sentindo abandonado pela sociedade. Fortaleça-se, fortaleça o seu cérebro para conseguir superar uma ideia mais medíocre de que cada um tem o destino que merece, para você poder começar realmente a mudar o mundo através das suas atitudes. Fica aqui o meu desejo de que você se fortaleça para ser um agente de justiça num mundo tão cheio de injustiças. Valeu a pena esse recadinho para você? Então, deixa o seu like por aqui, compartilha esse vídeo com quem você achar que precisa pensar mais sobre isso e, se puder, deixa um valeu para esse time incrível, inclusive o Ruizinho da Coplanning Filmes, que entrega tudo isso em 4K, maravilhosamente bem filmado para você poder se divertir e também para ter um pouco de reflexão aqui no Nada Trivial. Um abraço e até o próximo.